Oi pessoal, meu nome é Juan Salazar, sou professor de Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal de Santa Catarina e hoje a gente vai falar sobre o capítulo de introdução dessa disciplina de Aerotermodinâmica Hipersônica. O livro-texto que a gente adota nessa disciplina é Hypersonic and High Temperature Gas Dynamics, segunda edição, do professor John Anderson. Para falar sobre a hipersônica, é preciso primeiro responder a duas perguntas principais. A primeira delas é: por que eu quero estudar escoamentos hipersônicos? E a segunda é: o que é um escoamento hipersônico? Então são essas as duas perguntas que a gente vai tentar abordar nessa primeira aula introdutória. Então, do ponto de vista histórico, o estudo do escoamento hipersônico coincide com a corrida espacial. O primeiro veículo a atingir velocidades hipersônicas foi o foguete de 2 estágios que fez parte do chamado Projeto Bumper. Isso aconteceu no ano de 1949. Esse foguete era formado por um primeiro estágio, que era o V2, o foguete obtido e desenvolvido pelos nazistas ao final da Segunda Guerra Mundial, e depois vários desses foguetes foram recuperados e trazidos para os Estados Unidos, e também um segundo foguete, o segundo estágio, que é o WAC Corporal. Então esse conjunto conseguiu, depois do primeiro estágio, o segundo estágio, então, atingiu a velocidade tal que o número de Mach foi maior do que 5. E esse número de Mach 5 é o que é considerado, do ponto de vista prático, o divisor entre escoamento supersônico e escoamento hipersônico. Essa é uma regra geral, não há uma diferença fundamental entre o escoamento a Mach 4.99 e o escoamento a Mach 5.01. Ao contrário do que acontece, por exemplo, no regime subsônico para o regime supersônico. Ali, quando você passa pelo número de Mach igual a 1, há uma barreira física claramente que está sendo ultrapassada. Nesse caso, essa barreira não existe. É uma convenção. Tá? E a gente vai ver depois o porquê se convenciona usar esse número. Então esse foi o primeiro veículo que conseguiu viajar ou voar a velocidades hipersônicas. O primeiro ser humano que voou em velocidades hipersônicas foi o Yuri Gagarin. Então isso aconteceu também no evento que definiu a primeira vez em que um ser humano foi para o espaço e entrou em órbita, no ano de 1961, e o Yuri Gagarin, no processo de reentrada na atmosfera terrestre, alcançou números de Mach maiores do que 25. E nesse mesmo ano também tivemos outros dois eventos. O astronauta americano Alan Shepard fez um voo suborbital onde ele alcançou número de Mach maior do que 5. Então a gente tem esse outro evento com Alan Shepard. No X-15 também acontece nesse mesmo ano de 61, o piloto do X-15, que foi o Major Robert White, ele atinge também Mach maior do que 5. O X-15 foi um avião experimental propelido por um motor foguete. Temos também, alguns anos depois, em 1969, a missão Apollo. Em 1969, a missão Apollo ela atinge um número de Mach maior do que 36 na reentrada à atmosfera terrestre. Todos esses acontecimentos estão ligados à corrida espacial. É mais ou menos nessa época que também surgem as primeiras tentativas de projetar um veículo hipersônico, capaz de levantar, por exemplo, o voo da própria superfície terrestre e atingir velocidades hipersônicas. Para entender melhor o princípio, a origem dos primeiros projetos hipersônicos, de veículos hipersônicos, é importante olhar
o projeto de veículos supersônicos que o antecederam. Um exemplo é o F-104 da Lockheed, que foi um caça projetado para manter velocidade de voo de Mach igual a 2. E esses veículos têm algumas características gerais, por exemplo, nariz pontudo. Eles também têm asas delgadas, então asa delgada. Você também tem aqui você tem um leme também delgado. E de uma forma geral, você tem um veículo muito aerodinâmico cujo objetivo principal é reduzir o arrasto de onda, que é o arrasto provocado em escoamento supersônico pela existência de ondas de choque. Então essa é uma das premissas desses projetos de veículos supersônicos. Tanto é que o primeiro conceito de veículo hipersônico foi proposto por Drake e Kármán no ano de 1953, pelo menos nos Estados Unidos, e aqui você observa, são dois veículos, na verdade, um veículo carregador e o outro que é o orbitador, então aqui é o que vai levar o orbitador para altitudes maiores e velocidades iniciais maiores, e depois esse veículo orbitador, então, ele vai atingir velocidades hipersônicas, tem como propulsão um motor foguete. Os preceitos de projeto adotado são os mesmos que os de veículos supersônicos. No entanto, alguns anos depois, a gente estava no incipiência do estudo de escoamentos hipersônicos e muita coisa foi aprendida nesses anos. E alguns anos após isso, você já tem um projeto conceitual também de um avião hipersônico, que é o Boeing X-20A, Dyna-Soar. E esse veículo hipersônico, ele já tem características completamente diferentes daqueles que a gente acabou de ver. A questão que é óbvia é o nariz arredondado. Então ele já tem um nariz arredondado. Ele também tem, dá para ver aqui a asa espessa, né? É uma asa espessa, já é bem diferente daquela asa delgada do veículo anterior. E ele também ele tem uma maior integração entre a própria asa e a fuselagem, ao contrário daqueles veículos que a gente mostrou antes. Então, integração entre asa e fuselagem. Essas são algumas características que podemos observar. É basicamente uma asa delta. Esse projeto nunca foi realmente construído, nunca foi feito um protótipo. No entanto, ele inspirou veículos que vieram alguns anos depois. Por exemplo, o próprio ônibus espacial lembra muito esse Dyna-Soar, né, o X-20A. Então aqui a gente tem uma renderização artística do ônibus espacial e também temos o modo de entrada da missão Apollo, que atingiu número de Mach maior do que 36. E tipicamente o número de Mach atingido pelo ônibus espacial no processo de reentrada em torno de 25. Tá? Então essas diferenças. E esses veículos são muito diferentes. O que caracteriza de uma forma geral, né, o projeto de veículos hipersônicos quando a gente compara com veículos supersônicos? Uma das diferenças principais que existe é justamente oriunda da natureza do escoamento, ou seja, o escoamento passa a ser determinante para o projeto do veículo hipersônico. Então há uma diferença fundamental entre esses dois regimes de escoamento.
Então a gente vê que até essa época, na década de 70, o ser humano já havia acumulado bastante experiência com escoamento hipersônico. No entanto, não havia ainda a existência de um veículo hipersônico que fosse economicamente viável. Há interesse no desenvolvimento de um veículo hipersônico dentro do contexto de um programa do governo americano chamado National Aerospace Space Plane. Esse programa deu uma impulsionada no estudo, tanto experimental quanto teórico, de escoamentos hipersônicos. No entanto, em função de prioridades de investimento, esse programa foi descontinuado em meados da década de 90. Mais recentemente, há um interesse renovado no desenvolvimento de veículos hipersônicos. Um dos exemplos é o avião experimental, o veículo experimental X-43A, o HyperX. E esse veículo, pela primeira vez, testou em voo um motor do tipo scramjet. O motor do scramjet é um motor que funciona sem partes móveis no regime de combustão supersônico. Por isso, ele se chama de... Esse SC vem de Supersonic Combustion Ramjet. Esse veículo atingiu uma velocidade equivalente a Mach maior do que 10. Isso foi no ano de 2004. Esse interesse renovado também tem relação com interesses militares. O interesse renovado por escoamento hipersônico é exemplificado a partir de artigos que saíram recentemente em revistas de divulgação científica, como, por exemplo, esse aqui da Yvette Leiva, que é uma pesquisadora na área de hipersônica. Esse artigo fala basicamente dos desafios que existem e que precisam ser superados para o projeto de um veículo hipersônico comercialmente viável. Realça alguns aspectos da física de escoamentos hipersônicos que a gente vai aprender ao longo do nosso curso. Outro artigo que saiu recentemente, nesse caso na revista Science, na parte de notícias, foi o artigo Need for Speed, do Richard Stone, que também fala da corrida em andamento pelas armas hipersônicas. Então ele detalha também alguns aspectos da física de escoamentos hipersônicos e também dos recentes avanços nessa área. Eu recomendo a leitura desses dois artigos, que eles usam uma linguagem que é bastante acessível. Outro artigo que eu queria recomendar é esse artigo chamado Supersonic Combustion in Air-Breathing Propulsion Systems for Hypersonic Flight, do professor Javier Ursay, da Universidade de Stanford. Esse artigo saiu no ano de 2018, no periódico Annual Reviews. Os artigos nesses periódicos têm o objetivo de apresentar o estado da arte da pesquisa em determinadas áreas. Nesse caso, o professor Javier Ursay fala da combustão no regime supersônico, especialmente naquilo que se refere ao dispositivo chamado scramjet. Então ele inicia o artigo abordando aspectos históricos da pesquisa nessa área, também a relevância da pesquisa nessa área para a segurança nacional, no caso dos Estados Unidos, e também menciona aspectos principalmente da física da combustão nesse regime e das dificuldades, dos desafios que precisam ser vencidos, ou ainda melhor estudados, para aprimorar e vencer as dificuldades que existem para a operação de scramjets. Então, ele é um artigo que exige um pouco mais de conhecimento aprofundado e talvez haja um pouco de dificuldade no entendimento de todos os aspectos desse artigo. No entanto, ele é bastante rico em informação e constitui uma excelente fonte para obter referências também para outros artigos de pesquisa relevantes para essa área. Ele também aborda aspectos experimentais, teóricos e também da parte de simulação numérica desses processos de combustão supersônica.
que é realmente o estado da arte da simulação atual. Retomando as diferenças que existem entre o projeto de veículos supersônicos e os veículos hipersônicos, é importante ressaltar que no veículo hipersônico há uma integração entre a parte do veículo responsável pela sustentação, que são as asas, pela propulsão, que é o motor, e pelo volume, que é a fuselagem. Então, esses aspectos todos do veículo são integrados, são concebidos de forma integrada. O que não acontece nos projetos, ou não acontece da mesma forma nos projetos de veículos supersônicos e subsônicos. Um exemplo, uma ilustração disso, está justamente nessa figura, em que você vê que a fuselagem é responsável pela criação desse choque. Esse choque que incide, é projetado para incidir sobre a entrada do scramjet, e esse choque promove a compressão do ar que vai ser admitido para dentro do scramjet. Da mesma forma, a fuselagem na saída do scramjet ajuda o processo de expansão dos gases, modula esse processo de expansão dos gases. Então, esse é um exemplo de como esses três aspectos do veículo estão integrados. Asas, responsável pela sustentação, o motor pela propulsão e a fuselagem. Assim, a gente pode concluir que o escoamento hipersônico ele é fisicamente diferente do escoamento supersônico, e ainda o escoamento nesse regime é determinante para o projeto do veículo. O projeto do veículo acaba sendo determinado pelas características do escoamento. A pergunta que ainda precisa ser respondida é justamente o que é o escoamento supersônico? E para responder essa pergunta, a melhor forma é abordar um a um alguns dos aspectos que existem dentro de escoamentos hipersônicos. O primeiro deles é a existência de camadas de choque finas. Essa figura está ilustrando o choque oblíquo gerado pela cunha de 15 graus em um escoamento de Mach 36. Então, isso aqui seria o nosso ângulo θ, e aqui temos o nosso ângulo β. Isso aqui é obtido a partir das relações de choque oblíquo que vocês aprenderam em escoamentos compressíveis. A região que existe entre a superfície da cunha e o choque gerado por essa superfície é o que é chamado de camada de choque. E o que a gente observa é que essa camada de choque, quanto mais alto for o número de Mach, é muito fina. É uma diferença aqui, no caso, apenas de 3 graus. E isso é característico de escoamentos hipersônicos. Camadas de choque finas, e dentro dessa camada, que é obtida aqui assumindo o escoamento invíscido, dentro dessa camada pode se desenvolver, no caso de escoamento viscoso, uma camada limite. E essa camada limite, inclusive, pode crescer de tal forma a englobar o próprio choque, e isso torna toda a análise mais complexa. Um outro aspecto característico de escoamentos hipersônicos é a existência de camadas de entropia. Para ilustrar esse conceito, a gente mostra o escoamento em torno de um objeto rombudo, onde há a formação de um choque inicialmente normal e que depois apresenta um certo ângulo e torna-se um choque oblíquo à medida que o escoamento avança sobre a superfície do objeto. A existência dessa variação na inclinação do choque entre a condição normal e uma condição de um ângulo oblíquo praticamente constante faz com que surjam gradientes de entropia nessa região. Por que isso? A gente sabe que a variação de entropia é função do ângulo do choque. Então, quando o ângulo do choque é normal, a variação de entropia é máxima antes e depois do choque. Essa variação de curvatura do choque gera gradientes de entropia. E, caso vocês lembrem, existe um teorema da mecânica dos fluidos que foi visto na disciplina de escoamentos compressíveis, que chama-se Teorema de Crocco.
Crocco foi um engenheiro aeroespacial italiano que teve várias contribuições importantes para a área de mecânica dos fluidos. E entre elas, ele deduziu a equação que estabelece uma relação entre gradientes de entropia e vorticidade, que é dada pela seguinte equação. Então, esse aqui é o teorema de Crocco. Aqui a gente tem temperatura multiplicado pelo gradiente de entropia é igual ao gradiente da entalpia de estagnação, H0, menos V, velocidade, produto vetorial rotacional de V, que é justamente a vorticidade. No caso de escoamentos adiabáticos, esse termo de entalpia de estagnação total ele vai ser igual antes e depois do choque. Isso aqui é igual a zero. Então veja, a própria existência de um gradiente de entropia implica na existência de vorticidade. A existência de uma camada de entropia com variação de entropia aqui dentro vai gerar vorticidade mesmo que o escoamento for invícido. Isso é um resultado que sai do teorema de Crocco. O crescimento relativo entre a camada de limite de entropia e a camada limite hidrodinâmica vai ser importante para especificar as condições de contorno necessários para a solução da camada limite. O que está sendo ilustrado aqui, onde a gente tem uma camada de entropia que é maior que a camada limite. Então a pergunta é, qual que é a condição de contorno que eu preciso estabelecer fora da camada limite para permitir a solução dela? Um outro aspecto característico de escoamentos hipersônicos é a chamada interação viscosa. Para melhor estudar esse fenômeno, vamos olhar o escoamento de camada limite. Em função da dissipação viscosa que acontece na camada limite, você vai desenvolver um perfil de temperatura com um máximo dentro da camada limite. E o fluxo de calor que é dado pela lei de Fourier nos mostra que vai haver transferência de calor tanto para a parede quanto para a parte interna do escoamento. Isso em função dos gradientes de temperatura que existem nessa região de camada limite. Isso faz com que a temperatura dentro da camada limite aumente significativamente. Esse aumento de temperatura também provoca um aumento da viscosidade do fluido, no caso aqui um gás, e em função disso você tem um crescimento da espessura de camada limite. Inclusive, a gente vai ver depois que existe uma relação que pode ser deduzida para a espessura da camada limite, que varia de acordo com o quadrado do número de Mach dividido pela raiz do número de Reynolds. Vocês vão de lembrar que em escoamentos incompressíveis, essa relação de proporcionalidade ela é uma constante sobre raiz de Reynolds para escoamento laminar. Isso é o caso incompressível laminar. Então você vê que há uma diferença grande, principalmente em números de Mach maiores. O crescimento pronunciado da camada limite faz com que o escoamento veja um objeto com uma espessura aparente maior. Isso afeta o escoamento fora da camada limite, que é aproximadamente invícido. Em função dessa alteração do escoamento fora da camada limite também, há um efeito sobre o crescimento da própria camada limite, de tal forma que a espessura da camada limite, então afeta o escoamento invícido que existe externo à camada limite e este, por conseguinte, também afeta a espessura da própria camada limite. E esse processo de interação é que a gente chama de interação viscosa. Um exemplo da interação viscosa é mostrado nessa figura aqui. Aqui a gente tem um cone
com meio ângulo de 5 graus, e o que está sendo plotado é a pressão na superfície do cone sobre a pressão que existiria no escoamento invíscido em função da distância ao longo do cone. E o que você pode observar é que a pressão na superfície é maior do que aquela que você obteria para o caso invíscido. E isso se deve justamente a esse fenômeno de interação viscosa. Porque para o escoamento, o objeto tem uma espessura aparente maior do que a nominal. O crescimento da camada limite pode ser tão grande a ponto de englobar a própria onda de choque. Nesse caso, a gente tem uma camada de choque coalescida. Como acabamos de ver, em função da dissipação viscosa da camada limite de escoamentos hipersônicos, altas temperaturas podem ser atingidas. Mas não é essa a única situação em que isso acontece. Aqui a gente vê a formação de uma onda de choque em torno do módulo de reentrada. O escoamento viria nessa direção e você vê a formação de uma onda de choque aproximadamente normal. Em função desse choque normal, você tem um salto de temperatura muito grande entre o escoamento antes e depois do choque. E essas temperaturas, no caso da missão Apollo, podem atingir até 11.000 Kelvin. Nessas temperaturas, há uma série de fenômenos que precisam ser levados em consideração. Podemos listar a excitação vibracional, essa excitação já se começa a manifestar em temperaturas superiores a 800 Kelvin. A gente depois ainda tem reações de dissociação. Isso acontece já para o O2 em temperaturas próximas a 2.000 Kelvin. E para o N2 em temperaturas próximas a 4.000 Kelvin. É bom lembrar também que a dissociação do O2 praticamente é completa já a 4.000 Kelvin. Então, quando a dissociação de N2 começa, a de O2 já terminou. E você tem também a ionização, que é a perda de elétrons, tanto do oxigênio quanto do nitrogênio, já em temperaturas em torno de 9.000 Kelvin. Então, a 11.000 Kelvin, todos esses fenômenos estão presentes. Se você tem uma superfície que reage com o gás do escoamento, você ainda tem que considerar reações químicas que acontecem na superfície. Esse, por exemplo, é o caso de materiais ablativos, que são largamente usados justamente como elementos de proteção térmica. Assim, a gente tem uma região do escoamento que é quimicamente ativa. É bom lembrar que essa temperatura de 11.000 Kelvin é aproximadamente 2 vezes a temperatura da superfície do Sol. Ainda deve ser observado que em temperaturas dessa magnitude, você não pode desprezar os efeitos de radiação do gás. O gás da camada de choque passa a ser um meio participante. Veja que o fluxo de calor para a superfície tem uma parte convectiva e também uma parte radiativa. E essa porção radiativa aumenta à medida que aumenta a temperatura do gás.
As reações de ionização fazem com que o gás na camada de choque se torne um plasma. E esse plasma, então, tem propriedades específicas que precisam ser consideradas. Dessa forma, os efeitos químicos aqui mencionados não estão confinados exclusivamente à camada limite. Podem estar presentes em toda a camada de choque. É preciso também levar em conta as escalas de tempo do escoamento e a escala de tempo das reações químicas. Se a escala de tempo do escoamento for muito maior que a escala de tempo das reações químicas, então a gente tem uma situação de chamado equilíbrio. No entanto, se a escala de tempo do escoamento for muito menor ou da mesma ordem da escala de tempo de reações químicas, a gente tem a situação de não equilíbrio. É possível que tenhamos que analisar essa situação que é mais complexa que a situação de equilíbrio. Para ilustrar o efeito da temperatura sobre a variação das propriedades do gás, usamos essa figura aqui, que mostra a temperatura dentro da camada de choque como função da velocidade de reentrada, considerando dois casos. No primeiro caso, temos um gás caloricamente perfeito, ou seja, γ é constante. E no segundo caso, consideramos um gás em equilíbrio químico, mas com reações químicas. E o que podemos observar é que, para um gás caloricamente perfeito, obtemos temperaturas muito maiores para uma mesma velocidade de reentrada. Isso acontece porque, quando a gente considera um gás caloricamente perfeito, toda a energia cinética do escoamento é convertida em energia interna translacional. Já para o caso de um gás em equilíbrio químico, há outras formas de energia interna disponíveis, como a vibracional, que já mencionamos, a rotacional, também há a forma de energia interna eletrônica, além, claro, da translacional. Dessa forma, energia cinética do escoamento é absorvido nessas outras formas de energia interna e, por isso, a temperatura resultante na camada de choque é menor. Então, se torna imprescindível levar em consideração esses aspectos e a variação de propriedade do gás em função da temperatura. Aqui estão mostrados diferentes velocidades de reentrada para o caso de um míssil balístico interregional, um míssil balístico intercontinental, uma sonda orbital como as das missões Mercury, Gemini e também o ônibus espacial, o módulo de retorno lunar da missão Apollo e um possível módulo de retorno de uma missão a Marte. Mesmo assim, as temperaturas alcançadas são elevadíssimas. No caso do módulo de retorno da missão Apollo, em torno de 11.000 Kelvin, como já vimos anteriormente.
Um outro aspecto de escoamentos hipersônicos que pode estar presente, mas não necessariamente tem que estar presente, é o escoamento de baixa densidade. Se pensarmos na superfície terrestre, à medida que aumentarmos a altitude h, vamos ter uma diminuição na densidade ρ. Os constituintes do gás, que são átomos e moléculas, tendem a percorrer uma distância média entre colisões chamado de caminho livre médio, lambda. Então, aqui eu estou representando uma colisão de dois átomos, e esse átomo, então, percorre uma distância lambda até colidir com um outro átomo. E a densidade tem relação com o lambda. À medida que lambda diminui, a densidade aumenta e vice-versa. Quando analisamos o escoamento, precisamos considerar a razão que existe entre o lambda, que é o caminho livre médio, e uma dimensão característica do escoamento, que no caso, por exemplo, de um escoamento em torno de uma esfera, pode ser considerado o próprio diâmetro da esfera. A essa razão, lambda sobre L se dá o nome de Knudsen, número de Knudsen. Quando o número de Knudsen é muito pequeno, ou seja, o caminho livre médio é muito menor do que a dimensão característica do problema, podemos adotar a hipótese do contínuo. Já quando esse número Knudsen é muito maior do que 1, a hipótese do contínuo não é mais válida e precisamos usar outras ferramentas para modelar o escoamento. Para entender melhor os diferentes regimes existentes em função do número de Knudsen, podemos olhar essa figura. Embaixo temos aqui o número de Knudsen, que vai de 0 até infinito. Acima temos diferentes descrições da natureza da matéria. Temos descrições baseadas na hipótese do contínuo, e descrições estatísticas ou discretas. Dependendo do número de Knudsen, você não pode adotar a hipótese do contínuo. É o caso, por exemplo, das equações de Navier-Stokes, que são aplicáveis até número de Knudsen em torno de 0,3. Acima desse número de Knudsen, a hipótese do contínuo é inválida. E mesmo abaixo desse número de Knudsen, existem alguns efeitos que precisam ser levados em consideração, que são características já do regime do não contínuo. Por exemplo, o escorregamento, que pode acontecer na superfície, ou seja, você tem escorregamento de velocidade e também de temperatura que pode acontecer nas fronteiras do domínio. Por exemplo, na superfície sólida. Também, às vezes, são incluídos termos adicionais nas equações de Navier-Stokes. À medida que lambda tende a zero, e, portanto, também o número de Knudsen tende a zero, você passa a usar as equações de Euler. Ou seja, viscosidade igual a zero. Basicamente, lambda também igual a zero. O modelo discreto ele é válido, em tese, em toda a faixa de Knudsen. No entanto, ele se torna impraticável quando o Knudsen atinge valores mais baixos. Nesse momento, você usa uma descrição estatística a partir da equação de Boltzmann.
Para os casos onde Knudsen é muito elevado, basicamente não acontecem colisões e você pode adotar uma versão da equação de Boltzmann sem termo de colisão. Na reentrada atmosférica, um objeto vai percorrer uma grande faixa do número de Knudsen, basicamente de infinito até Knudsen praticamente igual a zero. Isso ilustra a complexidade da análise de um problema dessa natureza, onde você é obrigado a adotar diferentes descrições do fenômeno dependendo do seu número de Knudsen. Nessa figura vemos um veículo voando no regime hipersônico que poderia ser análogo ao processo de reentrada do ônibus espacial. Podemos ilustrar aqui todos os fenômenos que mencionamos até agora. O primeiro deles é o fato da camada de choque estar muito próximo da superfície na parte inferior do veículo. Ou seja, temos uma camada de choque fina. Em função da curvatura do choque na região do nariz do veículo, você tem a geração de gradientes de entropia que, por sua vez, darão origem a uma camada de entropia com vorticidade. É o que está sendo ilustrado nessa parte inferior. Então temos a camada de entropia, que nesse caso é maior do que a própria camada limite. Isso aqui é também conhecido como uma interação de vorticidade. O crescimento da camada limite e a sua interação com a própria onda de choque é conhecida como interação viscosa. E quando estamos em altas altitudes com efeitos de baixa densidade, podemos ter os efeitos de escorregamento que mencionamos, ou seja, há uma diferença de temperatura entre o fluido que está em contato com a parede e a própria parede, assim como uma diferença de velocidade entre o fluido que está em contato com a parede e a parede, ou seja, não existe condição de não escorregamento. E os efeitos de alta temperatura estão presentes, ou seja, se temos apenas excitação vibracional, gama vai ser uma função da temperatura. Mas se temos reações químicas, gama vai ser uma função não só da temperatura, mas também da pressão, ou qualquer outro par de variáveis de estado. Podemos ainda ter escoamento de não equilíbrio. Para um estudo completo do fenômeno de reentrada, precisamos ou modelar ou calcular explicitamente todos esses fenômenos. Apesar de todos os fenômenos interessantes que vimos hipersônicos, o objetivo principal para o engenheiro é o de cálculo da força aerodinâmica exercida sobre o veículo. Essa força aerodinâmica resultante R pode ser decomposta de diferentes formas. Em uma das formas, decompomos a força em uma componente que está na mesma direção, porém no sentido contrário do movimento do veículo, a chamada força de arrasto. E numa componente que é perpendicular à direção do veículo, que é a força de sustentação. Podemos também decompor a força numa componente que é normal à corda, por exemplo, do caso da asa, e numa componente ao longo dessa mesma dimensão de corda, que é a força axial. O escoamento, ele se comunica com a superfície através de duas componentes principais. Uma pressão normal à superfície e uma tensão cisalhante tangente à superfície. A pressão normal à superfície, desde que não haja separação do escoamento, pode ser obtida a partir de uma análise do escoamento invícido em torno do objeto. Já a componente de tensão cisalhante é obtida a partir da lei de Newton, que diz que a tensão cisalhante na parede vai ser igual à viscosidade na parede vezes o gradiente de velocidade normal à parede. Para conhecer a distribuição de tensão cisalhante ao redor do objeto, precisamos conhecer o campo de velocidade ao redor do objeto. Outra coisa que não mencionei
é que também queremos conhecer a taxa de transferência de calor na parede, e para isso usamos a lei de Fourier, que é dada pela condutividade térmica na parede do fluido vezes o gradiente de temperatura normal à superfície também na parede. E para calcular essa taxa de transferência de calor, portanto, precisamos conhecer a distribuição de temperatura próximo à superfície. Ou seja, tanto para obter a força resultante quanto a taxa de transferência de calor, precisamos resolver de alguma forma o escoamento em torno do objeto. Vimos que o problema de reentrada é um dos mais relevantes para a hipersônica. Uma das formas de caracterizar os diferentes regimes de escoamento que serão encontrados ao longo de uma trajetória de reentrada é o mapa de altitude vezes velocidade. Esse mapa apresenta diferentes curvas que correspondem a trajetórias de reentrada distintas. Podemos classificar as trajetórias em tipos diferentes, como trajetórias de sustentação, onde o objeto ou veículo penetra pouco na atmosfera antes de começar a se desacelerar, e trajetórias do tipo balísticas, onde o objeto penetra bastante na atmosfera antes de começar a desacelerar. Essas trajetórias vão depender da velocidade de reentrada, seja ela uma velocidade satelital ou uma velocidade de escape, por exemplo, e também de parâmetros de reentrada, como o parâmetro de sustentação, que é dado por W sobre CLS, onde W é o peso, CL é o coeficiente de sustentação e S é uma área de referência. E também temos o parâmetro de arrasto, que é determinante para as trajetórias de entrada balísticas. Estaremos frequentemente consultando esses mapas de altitude por velocidade. Uma vez tendo apresentado os principais fenômenos que investigaremos ao longo do curso em hipersônica, é bastante útil abordar os assuntos em grau de complexidade crescente. Nos capítulos 2 a 5, iremos estudar os escoamentos invícidos. Nos capítulos 6 a 8, iremos estudar os escoamentos viscosos, no entanto, ainda sem considerar os efeitos de alta temperatura. Esses efeitos de alta temperatura serão abordados a partir do capítulo 9 até o capítulo 18. É interessante consultar esse mapa de assuntos com frequência para se situar dentro do contexto global da disciplina.